Boa noite a todos. Enfim, conseguimos. Hoje não tá fácil aqui para entrar, mas conseguimos ao vivo. Vamos iniciando aqui, preparando para começarmos mais uma live. Vamos nos ajeitando aqui. Bom dia a todos. Tentei um pouquinho aqui entrar, mas a internet estava um pouco congestionada. Mas tudo bem, porque hoje nós vamos falar de tecnologia, de muita informação com uma fisioterapeuta maravilhosa, que ela é assim, é muito conhecida, ela é expert em tecnologia, né? E eu estou muito feliz que vocês vão assistir, porque hoje vocês vão aprender muito. Boa noite a todos. A nós aqui de São Paulo estamos em pleno feriadão, mas a gente sabe que a maioria dos, né, as outras cidades estão todas aí trabalhando, então muito obrigada por guardar esse tempinho para nos assistir. Obrigada, boa noite, Cristina. Muitos fisioterapeutas chegando, né? Muitas pessoas querendo informações, porque nós precisamos descobrir, estarmos atualizados em tecnologias, em tratamentos para melhorar as disfunções sexuais de homens e mulheres. Ontem nós falamos da game terapia e hoje nós vamos falar de outras técnicas que também vão auxiliar nesse tratamento, porque disfunção sexual é algo que é comum, mais do que nós podemos imaginar, né? As pesquisas relatam que, em média, 50% das pessoas estão insatisfeitas com as suas vidas sexuais. E a fisioterapia hoje está ali para atuar bastante nessa melhora da musculatura. Então a gente sabe que a disfunção sexual, ela precisa de um tratamento multidisciplinar, e isso é fantástico quando nós aprendemos também um pouco, né, dos outros. Então eu vou falar da Érica, que eu vou começar a chamar. Minha convidada, ela é muito especial. Eu sempre digo que ela, junto com a Francine, me deram a conclusão dos dilatadores DEL. Então eu sempre digo que eu sou grata, sempre serei muito grata por essas duas amigas que eu tenho. Boa noite para todos. Oi, Cris, sejam todos bem-vindas, todos bem-vindos aí. E a Érica, ela é fisioterapeuta do Rio de Janeiro. Ela é mestre em ciências, ela fez especialização na fisioterapia pélvica, estudou comigo lá em Curitiba, né? E ela tem certificação em biofeedback de uma associação europeia. Então ela vai falar de muita tecnologia, né? É uma honra ter a minha colega que estudou comigo, que fez Curitiba hoje aqui. E vamos falar, conhecer um pouquinho mais do trabalho da Érica. Oi, Érica! Oi, gente, boa noite a todos. Boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite de participar aqui na minha live. Muito obrigada. Nossa, com o maior prazer, com o maior prazer, imagina. A gente é coleguinha de sala. Quem diria, né? Estudando uma em Santa Quem diria? Catarina, outra do Rio, né? Ó, a Francine ali chegando também, que estudou com a gente. Oi! Pessoas, né? Tô vendo um monte de gente entrar. Olha, que legal. Muitos fisioterapeutas. A gente também tem um público de médicos, psicólogos, mulheres e homens que querem melhorar a sua sexualidade. Então, nosso público é bem misto. Profissionais que trabalham com sexualidade, que eu acho super interessante. Todo mundo tem que se antenar nas atualizações, né? Sim, E nós sim. estamos essa semana falando muito de tecnologia e hoje você vai complementar tudo isso. Ó, coisa boa! Hoje eu vou fazer uma miscelânea. O povo vai perceber a partir de hoje que a fisioterapia é fantástica. A fisioterapia pélvica contribui muito na melhora dos músculos do assoalho pélvico, né, nas funções miccionais, defecatórias, sexuais. E eu já falei um pouquinho de você, mas eu queria que você, né, pudesse se apresentar ou falar alguma coisa do seu trabalho, além de você ser essa profissional incrível e uma amiga maravilhosa. Poxa, obrigada. Eu ouvi você falar no início dos dilatadores e tenho certeza que eu falo por mim e pela Fran. Se a gente consegue ajudar uma colega que está fazendo o que você está fazendo para ajudar o nosso trabalho,
isso não tem preço, porque isso reverte no nosso dia a dia, na nossa conquista. Eu fico até emocionada, estou toda arrepiada só de falar, porque assim, a gente entrou na pós em 2004. Essa área ninguém conhecia direito. E assim, e a gente já não era, a gente era novinha na área, tinham muitas outras profissionais que estavam batalhando para dar o desejo na gente de seguir aquela área. Então eu fico imaginando, poxa vida, quantas outras tiveram antes da gente batalhando isso? E você trouxe essas coisas, assim, eu vivo te mandando, as pessoas não sabem, mas a doida aqui fica mandando figurinha para ela e dizendo, faz esse também, porque são recursos que a gente não tinha acesso no Brasil e que a gente passa a ter. Tem coisas que chegaram aqui atrasadas? Tem. Mas o dia que você teve o estalo na sua cabeça de começar a fazer isso e procurar uma parceria, melhorou a vida de todo mundo. Eu tenho certeza que tem um monte de mulher que dependia dos dilatadores, que mudou a vida delas do dia para a noite, a possibilidade de ter esse recurso, sabe? E isso, acho que todo mundo tem a agradecer e a dividir, por poder dizer, eu conheço a fisioterapeuta que trabalha com isso. Isso é muito legal. Isso é muito legal, assim. Obrigada. E quando as pessoas falam, Fabiane, os teus dilatadores são muito bons, eu sempre falo, também eu, com a ajuda da Érica e da Francine Fischer, né? Obrigada. É muita gratidão que eu tenho, muito obrigada mesmo. Eu também fico emocionada. Porque a gente sabe que é, né? Puxado estudar, né? E hoje eu vejo assim, né? Nós estamos falando aí, mas a Fran é super referência em Brusque, você no Rio, tantas outras profissionais que estão estudando, referências, que estão se destacando. E é uma área tão importante, né? Que hoje, então, você vem falar de uma tecnologia que quem nos assiste não sabe, acha que fisioterapia é só ficar fazendo movimentos, né? Alongando, como a gente vê ainda em novelas e filmes. Não. Né? Que muitas pessoas que têm problemas sexuais podem melhorar a vida sexual, que tem esses produtos, tem essa tecnologia, e quem é do Rio, gente, por favor, a Érica é fantástica, inclusive tá aqui, né, o Instagram dela, EK Valentim, entre em contato, acompanhe o trabalho dela, e hoje ela vai falar de um assunto mega bom. Posso começar a perguntar, Érica? Pode, eu só queria fazer uma observaçãozinha. Aqui no Rio, graças a Deus, a gente tem um monte de colega muito boa, que são referências também. E assim, quem estiver assistindo, eu assisti outra live sua que as pessoas perguntavam, mas tem profissional não sei aonde, tem profissional não sei aonde? Gente, se alguém estiver assistindo, eu tô à disposição no Instagram, pode perguntar, a gente replica nos grupos perguntando aonde tem profissional. A gente tem um grupo de profissionais no Brasil inteiro, é um grupo bem grande, com profissionais até fora do Brasil. No Telegram, a gente tem profissionais lá no Telegram nos Estados Unidos, em Portugal. Então a gente tem bastante na Colômbia, na Bolívia, a gente tem profissional de vários lugares. Então eu me coloco à disposição para transferir o pedido de indicações, mesmo aqui no Rio ou em outros estados. Quem estiver ouvindo e não for fisioterapeuta, se sinta à vontade para entrar lá no meu Instagram e perguntar, que eu repasso à frente. Isso, você falou da game terapia ontem, do que você vai falar hoje, né? Então, quem tiver dúvida... Então, eu vou misturar algumas coisinhas, porque as coisas se misturam, é fisioterapia, tudo junto, né? E assim, eletromiografia foi um tema desafiador para uma live onde tem muita gente não da área, digamos assim, não profissionais da área. Então, eu achei importante para educar o possível paciente ou o possível interessado na área das possibilidades que a gente tem. O recurso da eletromiografia,
é um recurso bastante tecnológico, é um recurso que vem da educação física, da fisioterapia, da biomecânica, dos profissionais que fazem reabilitação orofacial, dos fonoaudiólogos. Essas profissões todas utilizam a eletromiografia nas suas avaliações das funções dos seus problemas. Não é uma atuação só nossa. Todo profissional que lida com o músculo, ele é autorizado a utilizar a eletromiografia, porque você tem que conhecer músculo. Então, para a gente, ele é uma ferramenta muito importante, que traz um monte de informações na avaliação do paciente ou do não paciente. Esses pacientes que você disse, tem paciente que quer melhorar a performance, quer melhorar seu desempenho sexual. Às vezes a gente pega um paciente desse no consultório que vem querendo prevenir, querendo fazer uma avaliação para saber como está e descobre que ele tem um problema. Um problema de falta de relaxamento nessa musculatura. Esse problema de falta de relaxamento, ele ainda não é um problema, porque ele não sabia que tinha. No momento em que a gente observa isso, não é que ele vai passar a ter o problema no dia seguinte, mas significa que ele tem como prevenir daquilo se tornar uma patologia nele, uma disfunção sexual, uma dor crônica, uma falta de relaxamento no ato sexual, no caso das mulheres, uma disfunção miccional, porque o nosso músculo, ele está vivo, a gente está vivo. Então, a gente nunca relaxa totalmente. A gente tem, literalmente, uma energia na nossa musculatura. E essa energia é uma energia elétrica. Essa energia elétrica, ela faz os músculos ficarem produzindo energia elétrica, mesmo em repouso. E quando a gente contrai essa musculatura para alguma função, essa energia elétrica aumenta. Então, às vezes isso acontece muito em curso, que a gente acaba fazendo aula prática em colega, e aí alguém diz, eu vou. Quando você coloca a eletromiografia, você vê que a pessoa não tem relaxamento. Aí a pessoa diz, nossa, eu bem que desconfiava. Então, se a pessoa não tem uma queixa, mas ela tem uma alteração nesse relaxamento adequado. E quando a gente fala em disfunção sexual, é muito comum a gente observar essas pacientes com disfunção no relaxamento. Tanto pacientes mulheres quanto pacientes homens. É muito comum. Pacientes com dor pélvica crônica, endometriose, alterações cirúrgicas que levam à dor pélvica. Isso tudo altera esse repouso elétrico do músculo. É confuso, né? Eu fico pensando, tomara que as pessoas estejam entendendo, quem não é da área, né? Porque a gente está tentando fazer uma coisa para dois públicos. Exato. Para nós fisioterapeutas é tranquilo. Se vocês que estão assistindo e não são da área da fisioterapia e ficarem com dúvidas, escrevam ali que a gente reexplica, tá? Isso, aí você está explicando muito bem, muito tranquilamente. Tá, aí você me avisa se eu não ver, porque eu não tenho tanta experiência de live como você, e aí eu me embanando todo, eu não consigo ler aqui embaixo, e depois eu fico pedindo para as pessoas me mandarem as perguntas para eu mandar a resposta depois, porque eu fico toda confusa. Eu vou virar a tela para mostrar assim, a gente, quando recebe o paciente para fazer a avaliação, como que a gente faz isso, né? O paciente chega no consultório para uma consulta, e o profissional que tem a eletromiografia, porque nem todos os profissionais trabalham ainda com a eletromiografia, porque não é que ele seja indispensável. A gente tem outros recursos, mas ele é um recurso tecnológico que nos dá informações quantitativas. Então, a gente consegue observar essa falta de relaxamento de uma forma, digamos assim, mais objetiva. Você consegue colocar isso literalmente no papel e imprimir. Literalmente. É diferente da gente palpar e falar para o paciente, seu assoalho pélvico não relaxa. É diferente de você ver na tela e você dizer, nossa, meu assoalho pélvico não relaxa.
porque fica muito óbvio para o paciente que isso não acontece. Então, a gente vai fazer a avaliação nesse paciente, a gente coloca eletrodos no assoalho pélvico desse paciente, são eletrodos semelhantes a esse daqui, vou só tirar do plástico, porque o plástico está brilhando. E esses eletrodos são colocados ali na região anal e vaginal, esses eletrodozinhos assim, tá? Então, a gente tenta eletrodos que sejam mais confortáveis. Esse eletrodo nasceu desse jeito e a gente recorta ele para ficar mais confortável no períneo e não pinicar, não incomodar, não dobrar, porque se ele dobrar, ele pode captar mal. A gente tem eletrodos que já vêm juntinhos, porque geralmente a gente vai colocar 2, ou a gente vai usar eletrodos intracavitários, que nós temos de vários formatos para vagina e formatos menores para via anal. Mas, quando a gente quer avaliar o relaxamento dessa musculatura, particularmente eu, a Érica, eu não gosto de usar a sonda intracavitária anal. Porque qualquer coisa que a gente tem na nossa região anal incomoda. Falando até de uma forma muito explícita, às vezes tem um fio de cabelo no bumbum e a gente fica incomodada horas a fio até conseguir ir no banheiro e tirar aquele fio de cabelo. Imagina um eletrodo. Então, quando a gente precisa fazer os procedimentos da fisioterapia com toque anal e utilização de sondas intracavitárias, a gente faz. Mas para avaliar pacientes com dor crônica e com alteração de relaxamento, eu prefiro usar esses eletrodos, no caso via anal. Via vaginal não faz diferença, a não ser nas pacientes que têm dificuldade de penetração, dor à penetração, e aí nós temos o recurso, nós vamos usar um recurso menos traumatizante, digamos assim. E esse exame, o que ele faz? Ele capta a energia elétrica produzida, como se fosse uma antena de televisão. O paciente não sente absolutamente nada. Alguns equipamentos têm tela, alguns equipamentos têm som. O equipamento mais comum no Brasil é fabricado pela Miotec, é o Miotool, que quase todos os fisioterapeutas utilizam. Alguém está fazendo uma pergunta. Então... É como vai medir a força, introduz e pede isso. Aí ela vai falar, né? Você vai explicar isso, né? Isso. Então, a eletromiografia, ela não avalia força. Ela avalia qualidade elétrica de contração e padrão de contração e relaxamento e ativação de fibras musculares. Ela não vai avaliar força. O que vai avaliar força é dinamômetro, tá? O que a gente faz de colocar o dedo e pedir para contrair, a gente está, de uma certa forma, fazendo uma avaliação com a intenção de identificar uma força muscular. Mas essa avaliação é uma avaliação de contração de musculatura. É uma avaliação de contratilidade, não especificamente de força. Mas a gente costuma falar força para ter um entendimento mais claro dos pacientes que ficam confusos com a palavra contratilidade. Até a gente fica, às vezes, para falar isso tudo. E a eletromiografia vai captar essa energia e vai nos mostrar isso na forma de um gráfico. Esse gráfico, ele parece um arame farpado. Eu vou mostrar ele para vocês. Então, assim quando a gente está fazendo o exame, eu não consegui um vídeo mostrando o exame. Então, assim, a gente liga, o paciente fica lá quietinho, esperando o relaxamento. A gente pode pedir para ele ficar quietinho ou pode pedir umas contrações. E aí ele vai mostrar o relaxamento e as contrações que foram solicitadas. E quando acaba, ele mostra a tela completa. Eu vou virar a tela para dar uma olhadinha. Então, vamos lá. Essa é uma tela de eletromiografia. O paciente começou aqui nesse pedacinho, e a gente solicitou algumas contrações, olha como a gente vê esses rabiscos aqui, ó, e relaxamentos nesse espaço todo. Então, quando ele está sendo submetido ao exame, é isso que ele vê, e isso é muito confuso, isso é muito amedrontador, porque ele não entende, só que isso é um exame.
E aí, depois, quando a gente vai fazer a avaliação dessa tela, a gente consegue ver isso daqui, ó. Um monte de picos, assim. E aí, isso aqui, eu posso dizer para você, nessa tela, o paciente fez contrações, ficou relaxado, né? Mas então, essa é uma paciente de dor pélvica crônica. Essa é uma paciente com uma disfunção de relaxamento da musculatura com dificuldade de penetração. Isso é uma tela de relaxamento. Nossa. Ela relaxa em alguns pontos da tela, é difícil de ver numericamente. Essa é uma paciente real, tá? De verdade. Se vocês observarem aqui, ó, ela tem umas contrações, olha, umas fases de relaxamento bem altas. Então, é uma paciente que oscila muito o relaxamento dela. Ela não consegue estabilizar esse relaxamento. Ele não fica suave. Geralmente, o relaxamento ele é suave. Eu vou alterar essa tela. Deixa eu alterar ela, daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, a gente faz essa avaliação e o resultado que dá para a gente é uma... Isso, eu uso a avaliação do Glaser. O Glaser foi um médico chamado Howard Glaser, que ele criou o protocolo de Glaser para avaliar mulheres com vaginismo e vulvodynia. O protocolo de Glaser, que é esse aqui que vocês estão vendo na tela, ele foi exclusivamente criado para tratar a paciente com disfunção de vaginismo e vulvodynia, aonde a gente avalia inicialmente. Dá para ver o mouse ali? Não, né? Deixa eu apontar com a mão. Não consigo, tu vai ter que pôr o dedo, Vou botar o dedo, ó. Isso daqui é a fase de relaxamento. Aqui onde tem esses azuis mais fortes, eu tenho as contrações rápidas. Eu vou dar... Se a gente olhar aqui por cima, ó. Deixa eu... É bem complicado mostrar isso numa live, mas eu falei, não, se a gente conseguir mostrar, se a gente conseguir instigar a curiosidade, a gente já conseguiu bastante. Então aqui, ó, aqui a gente tem o relaxamento, tudo que tá aqui embaixo, tá aqui em cima, ó. Então aqui a gente tem contrações rápidas, que são aquelas que a gente contrai o períneo, prendendo o xixi e o cocô junto, bem rapidinho e solta, são essas aqui. Aqui nós temos contrações sustentadas, que é aquela quando a gente está com muita vontade de fazer xixi na porta do banheiro do shopping, na fila depois do cinema, a gente fica lá contraindo, esperando para ir a nossa vez. E depois tem as telas de relaxamento aqui, ó. Então o protocolo de Glaser, ele tem contrações rápidas e contrações sustentadas com um repouso antes e depois delas de 10 segundos. E aí todo mundo questiona, Érica, por que esse repouso é tão grande? Se a gente vê alguns exercícios de contração rápida sem repouso. Porque as pacientes desse Dr. Glaser eram pacientes no refaliar se elas conseguiam realizar um repouso adequado depois de cada contração dessa. Então, eu vou voltar aqui para uma posição em que eu consiga apontar para mostrar para vocês. Então, aqui... Então, aqui, ó, a gente tem uma contração sustentada e um repouso, tá? Alguém perguntou como é que eu sei que a sustentação está eficiente no gráfico. Geralmente, a gente considera adequado para uma mulher contrações acima de 25 microvolts, que a gente encontra aqui nessa telinha aqui. E repouso tem que estar abaixo dessa linha aqui que a gente está vendo aqui nesse início. São muitos números que eu não vou conseguir explicar para todo mundo numa live, não vai ser possível. Mas a gente consegue, por exemplo, mostrar essa tela, olha. Essa tela, se a gente observar aqui e aqui, o desenho parece a mesma coisa, né? Ó, você olha assim, você vê umas características um pouco diferentes, umas contrações um pouco mais altas, os valores aqui em cima, ó, 39 e aqui embaixo também 39, tá?
Agora, quando a gente olha nessas duas setas laranjas, essa foi uma tela que eu postei nas redes sociais há um tempo atrás, acho que há 1 ano e meio, de uma paciente. Se você observar assim grosseiramente, você não percebe, mas quando a gente observa, aqui o número é 10. E aqui a escala é 20. Isso foi uma paciente do nosso serviço, que a gente fez um print na tela dela, num dia e no outro, só para comparar grosseiramente. E a gente observou só depois que a escala estava fora da posição. Mas você consegue observar que aqui ela está na metade do 20 e aqui ela está quase abaixo da metade do 10. Nossa, isso é um relaxamento inadequado. E isso é um relaxamento adequado. Só que a contração dela e a capacidade de contração dela, que a gente pode chamar de força, grosseiramente, não mudou. Então, essa paciente aprendeu a relaxar sem perder a capacidade de contrair. E a gente vê isso. Isso é muito comum nas pacientes, elas dizerem assim, mas se eu aprender a relaxar, eu vou ficar sem força no meu assoalho pélvico? Não. É capaz até de você ficar com mais força. Porque você tem um músculo mais saudável. Exato. Um músculo que não relaxa não é saudável. Vai responder melhor aos exercícios, né? As técnicas que a gente utiliza. Ele vai trabalhar mais, né, a fibra muscular. Então, como é importante esse relaxamento. Érica, uma fisioterapeuta pediu como você calcula o tônus basal ideal para cada paciente. Então, a eletromiografia não tem valores de referência estabelecido em nenhuma musculatura esquelética ainda. Mas a gente se baseia no seguinte, o paciente é o princípio do treinamento muscular. Você tem um treinamento muscular, você tem uma condição muscular de contração que a gente vai lá e mede. Então, por exemplo, eu peço para você saltar e você salta 1 metro. A sua capacidade de saltar é 1 metro. O seu relaxamento é parado no chão, né? Você está lá com os pés apoiados no chão, está relaxada. Você salta, aquele salto é a sua capacidade máxima. No assoalho pélvico é parecido. A gente pede uma contração voluntária do paciente. O paciente contrai o máximo que ele pode e solta. Esse máximo que ele contraiu, a gente considera o 100%. E aí, de acordo com a fisiologia muscular, o paciente tem que estar num repouso em torno de 20% dos 100%. Então, ele tem que estar nessa faixa. E aquilo que eu mostrei ali na tela é exatamente isso. No gráfico de baixo, onde o gráfico baixou, a paciente voltou para a área de relaxamento dela na faixa dos 20%. E na outra tela, ela estava quase acima do 20%. Ela estava quase numa contração funcional, em repouso. Uhum. É como se ela ficasse contraindo o assoalho pélvico 24 horas por dia. Ela apresentava dor pélvica crônica? Vaginismo? Sim, essa é uma paciente de pós-endometriose, essa paciente. Uhum, ótimo, nossa, que bom. Érica, aqui teve também outras perguntas, tá? Você usa algum parâmetro para avaliar a hiperatividade? Sim, a hiperatividade da musculatura, ela é considerada hiperativa eletricamente, pela eletromiografia, é um componente elétrico, não é um componente tátil. Muitas vezes eu não percebo essa hiperatividade na mão, mas eu percebo uma hiperatividade elétrica quando ela está acima de 20% da fase de relaxamento. Então, assim, ela tem que estar no relaxamento abaixo de 20%. E aí, o que a gente faz? Quando a gente está fazendo a eletromiografia não mostra em porcentagem, ela mostra em microvolts. Então, a gente pega uma mulher em torno de 25, 30 microvolts de contração de assoalho pélvico, ela tem que estar numa faixa de relaxamento mais ou menos até 5 microvolts. Então, existe um consenso clínico
de alguns profissionais no mundo que consideram que essa mulher está com um relaxamento no assoalho pélvico se a eletromiografia dela está abaixo de 5 microvolts. Isso era preconizado também pelo Howard Glaser, que validou esse protocolo. É o único protocolo, por enquanto, validado para a eletromiografia de assoalho pélvico. Então, assim, ele é ideal para todas as avaliações? Não. Ele foi criado exclusivamente para dor pélvica, no vaginismo e na vulvodinha, que é o que a gente veio conversar aqui. Uhum. Ele validou esse protocolo e, a partir desse exame, ele conseguiu mostrar o pré e o pós-tratamento do paciente, que foi aquela telinha que eu mostrei antes. Você consegue, ele não usa o mesmo equipamento que a gente, ele usa um outro equipamento, mas você consegue mostrar para o paciente. E assim, o paciente, quando vê que ele está conseguindo relaxar, é emocionante, porque você não precisa dizer, ele vê. E a gente tem que falar para o paciente, eu tenho que chegar lá para o paciente e dizer, olha, isso aqui não é correto. Então, assim, os meus pacientes sabem que o objetivo deles é abaixo de 5 microvolts. Porque eu acredito que se você não ensinar o que você está fazendo, o paciente não se engaja. Ele precisa disso para poder entrar. É o protocolo de Glaser. Nós já vamos falar das indicações, tá? Para quem perguntou. A gente, ela então está falando de eletromiografia, né? E também, daqui a pouco, tu vai entrar um pouquinho no biofeedback para as pessoas entenderem, é isso, Sim, né? sim. Eu vou mostrar aqui uma tela do biofeedback. Isso aqui é ótimo. Eu estou mostrando o biofeedback, mas não virei a tela para ninguém ver. Só eu estou vendo. Ótimo então, isso. Primeiro, eletromiografia. Antes eu vou te interromper para falar o seguinte, gente. Se vocês conhecem fisioterapeutas, pessoas que vão gostar de assistir essa live, tem esse aviãozinho aqui embaixo. Você compartilha para a pessoa visualizar, tá? E a live depois vai ficar gravada aqui para você visualizar também, pegar o seu caderninho, assistir, anotar, rever. Porque quem chegou agora, a Érica explicou muito sobre eletromiografia. Então, agora... Eu tentei resumir o máximo. Nossa, mas foi muito bom. Ela tem uma didática muito boa, né? Como eu já ouvi ali, viu? Obrigada. E, Érica, então vamos lá. Vou deixar você falar um pouco agora do biofeedback. Depois a gente fala das indicações. Então vamos lá. Quando a gente fala eletromiografia e biofeedback, as pessoas se confundem. A eletromiografia, ela é um recurso que a gente porque vem no mesmo equipamento. O mesmo equipamento que a gente utiliza no consultório, que para a maior parte dos fisioterapeutas é o Myotool, porque é um equipamento acessível para o Brasil, tem Anvisa, é regulamentado, e a gente não tem outros fabricantes que dão essa oportunidade de ser clínico, porque esses equipamentos são caros, são bem caros. Então, assim, mesmo algumas pessoas aí ouvindo, dizendo assim, Érica, mas o equipamento é caro. Se você for fazer um orçamento com outro equipamento, você vai dizer, não, é barato, não é caro. E se você levar em consideração, né? Se você levar em consideração que você tem 2 equipamentos na sua mão, assim, quem já fez curso de biofeedback comigo já me escutou falar isso. São 2 equipamentos. Você tem um equipamento que faz eletromiografia e você tem um equipamento que faz biofeedback através da eletromiografia. E você tem ainda um terceiro equipamento que você vai ter que comprar um acessório à parte, que é o biofeedback pressórico. Então, vamos falar de biofeedback. A gente, quando fala de biofeedback, todo mundo pensa, nossa, é tecnologia. Não, biofeedback são as mãos, gente. Qualquer um que colocar o seu dedinho lá embaixo, não precisa nem colocar o dedo dentro da vagina. Se você apoiar o dedinho lá embaixo e segurar o xixi, qualquer um em casa que não seja fisioterapeuta vai entender o que aconteceu, porque ele sentiu no dedo dele. O biofeedback que a gente tem, que é mais sensível, são nossas mãos, que a gente sente frio, calor, se ela estiver gelada, você percebe no toque. Então, o primeiro biofeedback do fisioterapeuta é a mão. Não tem nada que tire isso da gente. E a eletromiografia e os biofeedbacks, muitas vezes,
eles não dão pra gente a informação que a mão dá. Porque quando eu uso esse recurso no assoalho pélvico, a minha musculatura ali funciona assim. Ela contrai toda junta. O equipamento não tem como saber se uma está parada e a outra está contraindo. Ele responde como se fosse um todo. Então eu só consigo perceber essas diferenças colocando a mãozinha lá. E isso só um profissional treinado, capacitado, não é qualquer fisioterapeuta, é um fisioterapeuta que foi formado para trabalhar nessa área. É a mesma coisa que colocar a gente num CTI. Não é a nossa praia. Pode ser que seja, pode ser que seja, pode ser que a gente faça as duas coisas, mas são especialidades diferentes, nada impede que você tenha as duas, né? E aí os biofeedbacks, a gente tem de tudo. A gente tem os educadores, a gente tem os cones vaginais, a gente tem o próprio dilatador, que ele se torna um biofeedback, a paciente se conscientiza de que aquilo não dói, de que ela conseguiu, de que ela mudou. Isso é um biofeedback. É uma resposta que ela percebe no corpo dela a um ato que ela fez, que ela praticou. Então, um biofeedback é você colocar um espelho e ver isso mexer. Às vezes as pacientes chegam e dizem assim, Érica, eu reparei agora depois da cirurgia da minha episiotomia do parto, que foi necessário, da laceração, que quando eu contraio, eu olho no espelho, só um lado contrai, o outro tá meio devagar. Isso é um biofeedback. Só que a gente pode ter biofeedbacks em níveis simples e em níveis elevados. Então, o biofeedback eletromiográfico é um biofeedback com uma tecnologia mais precisa, mais quantitativa do que qualitativa e que a gente pode usar com crianças. Porque a gente faz com eletrodo de superfície, a gente usa com pacientes que a gente não consegue abordar o assoalho pélvico por dor, cirurgia, medo. Então, a gente consegue abordar com esses eletrodozinhos de superfície. Quando a gente fala de biofeedback pressórico, a gente precisa de um balão. Esse balão pode ser bem fininho ou pode ser grosso, mas a gente precisa do balão. E a gente precisa colocar ar dentro desse balão. Então, isso às vezes não é possível com um paciente com dor crônica. Às vezes, até quando ele está evoluindo no tratamento, não é possível você colocar um balão e inflar dentro daquele paciente. Então, a gente precisa ter Érica, eu não tenho esse aparelho que você tem. O que eu vou fazer com a minha paciente de dor crônica? Vai usar as mãos. Vai usar as mãos. Eu faço aqui no Rio para vários colegas que não querem eletromiografia, não querem, não tem, não pode comprar no momento, ou não quer fazer isso, porque tem uma terapêutica voltada para uma terapia diferente daquilo, ou não é sempre que ele precisa do biofeedback com o paciente, porque ele atende uma gama de pacientes maiores do que só os com dor crônica, que eles me pedem para fazer a avaliação eletromiográfica pré e pós-tratamento. O paciente vem, como você vai no urologista fazer urodinâmica? Nem todo urologista faz urodinâmica. Como nem todo ginecologista faz ultrassom, tem um específico para fazer aquilo. Porque você tem que ter uma prática em realizar o exame e realizar ele repetidas vezes. E eu vi passar algumas perguntas de como você sabe se está adequado ou não, como é difícil aqui e ali, porque é um exame que demora para fazer, porque as regras têm que estar todas arrumadinhas. Às vezes, quando a gente usa essas sondas no assoalho pélvico, às vezes você usa esse eletrodo e o eletromiógrafo não funciona. Você troca para essa sonda, ele funciona. Já passei por isso. Porque vagina é que nem pé, cada um tem uma de um tamanho. Isso. Graças a Deus, a gente agora, graças a Deus não, né? Mas agora a gente tem sondas de outros formatos. E eu fico na torcida para chegar outros que tem fora do Brasil que a gente não tem acesso aqui. Então, o biofeedback, ele pode ser eletromiográfico, ele pode ser pressórico, ele pode ser esses recursos intracavitários que a gente vê no mercado, com carga, sem carga, que faz barulho, que acende luz, pode ser várias coisas diferentes. Eu pego sempre um tubete e dou para os meus pacientes quando eles saem do consultório. Mesmo que eles vão comprar o educador
ou o cone, eles sempre saem do consultório com um tubete desse e um canudo colado aqui para servir de anteninha. Sempre. É kit. Eu tenho saquinhos de zip no consultório com esses tubinhos já montados com canudo aqui e o paciente sai. Ele diz, não, mas eu vou comprar hoje quando eu chegar em casa. Eu falei, aham, mas você já vai fazendo. Sempre. Só não os homens. Só não os homens. Você falou de uma coisa que é super importante, que eu sempre digo, né, Érica? Da importância de nós, fisioterapeutas, ensinarmos a contração e o relaxamento, e que sabemos que não é todo mundo que consegue contrair e relaxar de fato. E quando ele usa algo, né, que ele visualiza, que nem você falou, nós temos aparelhos caros, mas também tem esses recursos básicos que já vão contribuir. Como você falou, nem que o dedo você vai contrair e sente, ou você usa um utensílio que ele mostra a contração quando contrai e relaxa. Porque, gente, isso é muito importante. Não são todas as pessoas que conseguem fazer isso. Então, esses, né, aparelhos, eles são muito indicados para quando o paciente tem essa dificuldade de saber se ele contrai e se ele relaxa, certo, Érica? Sim, certo. E a gente tem uma dificuldade com os biofeedbacks pressóricos. O biofeedback pressórico, ele exige que o paciente tenha uma quantidade de força. Então, a gente tem na fisioterapia pélvica, a gente tem escalas de avaliação de contração da musculatura do assoalho pélvico. Essas escalas foram desenhadas para mulheres e elas avaliam basicamente a força do elevador do ânus. Então, essas escalas, elas vão mostrar, quando a gente coloca o dedo via vaginal, tanto faz ele em garra quanto ele reto, a capacidade do paciente de contrair e mover esse dedo. Isso é uma graduação. A outra graduação é: o paciente move o dedo e eu faço uma resistência. Ele consegue vencer essa resistência? Sim ou não? Se ele consegue vencer essa resistência, ele consegue manter ela, ficar brigando comigo ali, eu vou empurrando e ele vai empurrando. Isso é muito importante, porque se ele não consegue isso, eu não posso usar nenhum dispositivo com carga. Porque aquela musculatura não é capaz de levantar carga. É que nem eu pedi para você levantar um carro para eu trocar o pneu. Depende, se for um carrinho de criança, de pilha, você vai levantar até com as 4 rodas, mas se for um carro de verdade, isso não vai ser possível. E o assoalho pélvico é a mesma coisa. Então, se a pessoa for tentar fazer isso, ela vai se machucar. Então, por isso, a utilização desses pesos e dessas cargas vaginais é bom ser orientado por um fisioterapeuta. Como também o fisioterapeuta vai ficar limitado e não vai poder usar o pressórico. Aí, assim, eu sei que quem está ouvindo está dizendo assim, poxa, Érica, mas eu não tenho um eletromiográfico. Eu também não tinha, eu tenho 20 anos de consultório. Nesses 20 anos, só há 10 que eu tenho eletromiografia. O que eu fazia antes? Eu também. Eu não utilizava, não é? E foi, assim, se vira. Você usa a mão. Exato. Você usa a mão, você usa o tubete não tem carga nenhuma. Eu comecei com perina também. Sim. Perina, que é mais barato, né? Excelente, eu tenho o meu até hoje. E ajuda. Depois eu fui pro Neurodin, que eu vi que ali algumas escreveram. Depois que eu fui pro Fênix, né? Então a gente também ganhar dinheiro com o nosso trabalho para investir. Né? Ali 2 pessoas pediram do Neurodin. Você tem um Neurodin? Ele é eu já tive o Neurodin, e o Neurodin foi o divisor de águas na minha vida. A vida no consultório antes do Neurodin, depois do Neurodin foi outra. Porque com o perina, você não bebe água, você não faz xixi, você não para de falar 1 minuto. Porque você fica dando comando verbal o tempo todo. E lá mexendo no aparelho, né, para ter o impulso, né? Quando eu troquei pro Neurodin, eu conseguia fazer a primeira parte e dizer para a paciente, repete que eu vou ali fazer xixi e já volto. Corria no banheiro, fazia xixi e voltava. Então isso foi, assim, um divisor de águas na minha vida no Neurodin. Eu me desfiz do meu Neurodin, eu vendi ele para uma ex-aluna que hoje é uma mega amiga. Ela foi minha aluna na pós-graduação e hoje a gente é super amiga e a gente conversa com bastante regularidade e ela ficou me perturbando para eu vender o Neurodin para ela e acabei vendendo o Neurodin para ela.
O Neurodin, ele é bom. Qual é o problema dele? O fabricante, assim, eu sinto muito, mas eu sou obrigada a dizer isso, o fabricante não modernizou ele. O fabricante não teve interesse em melhorar o software dele, a interface do software com o computador. Então, assim, ele foi construído por um computador que não existe mais, com uma porta serial. Aquele cabinho que ele tem lá na ponta é uma porta serial. Aquilo só funcionava em computador daqueles de torre. Nos computadores notebook, você vai ter que comprar um cabo. E aí, esse cabo, você vai ter que baixar um programa na internet do cabo, se não estiver vindo com cabo, para poder o Neurodin funcionar. Ele é bom? É. A corrente elétrica dele... Hoje eu vi uma pessoa dizendo que não gosta da corrente elétrica dele. Nossa. Se você tiver com ele... Se você tiver com ele ligado num computador, ele te deixa fazer várias formas de corrente. Nossa, eu Agora, como eu queria o tempo de repouso com o tempo de trabalho. Eu amava a corrente elétrica. Exatamente. Agora, se você não ligar ele no computador, ele fica limitado. Mas ele permite que você continue trabalhando sem ter um computador. Então, assim, ele é aquele equipamento que você, quando vai abrir o consultório, fala assim, que eu faço? Eu compro o computador ou o aparelho? Você pode comprar o aparelho e comprar o computador depois que pagar o aparelho, porque ele permite que você ligue ele no computador depois. Então, ele funciona dos dois jeitos. Eu vi alguém perguntar sobre o DualPax Plus. Eu tenho um, infelizmente não está na minha casa, eu estou em casa, está tudo no consultório, então eu não tenho como mostrar, né? E as sondas eu acabei trazendo porque eu ia fazer umas lives com essas coisas, eu trouxe. E eu tenho ele funciona só em Android, ele não funciona em iPhone e em iOS, então ele funciona em tablet, ele funciona num telefone Android, e você consegue espelhar para televisão. Então, televisores que são Smart TV, você consegue espelhar a tela, e televisores que não são Smart TV, você vai precisar de um cabo, aí vai ver se a televisão tem onde colocar o cabo, é uma coisa um pouquinho mais trabalhosa. Você consegue, usando alguns aplicativos, espelhar ele num computador. Você consegue utilizar ele espelhando numa televisão que não seja Smart TV, mas que você consiga colocar aqueles dispositivos de televisão que chama... que nem o Chromecast, que é uma TV do Android. É um dispositivo que você encaixa na porta HDMI da televisão e ele se conecta na internet. Então, ele transforma uma TV burrinha em TV esperta, né? Ela vira uma Smart TV com esse negocinho. Então, você consegue fazer isso com ele. Então, isso dá muita praticidade com o DualPax Plus. Só que se você não tiver o tablet ou o telefone, ele não funciona sozinho. Ele precisa do software para conectar. Mas ele é excelente, ele é desse tamanhozinho assim, cabe na bolsa, você não precisa carregar um computador. Para quem trabalha a domicílio, ele é uma mão na roda, você mexe em todos os programas de eletro dele, que nem fazia no Neurodin. Ótimo. E tudo isso num tablet ou num telefone, e esses parâmetros ficam salvos. Você pode salvar por nome de paciente. Já vem um monte de programa feito nele, mas você pode programar tudo e fazer novos. E você pode ir para casa do paciente só com o seu telefone. Uma coisa pequena, você não precisa nem levar um tablet. Então, para quem precisa dessa mobilidade, assim, o Miotu é bom? Mas você vai carregar o Miotu, o computador. Uma aluna foi assaltada, levaram o Miotu dela, provavelmente jogaram no lixo. Porque não sabe nem o que é, olha aquilo e fala, para que serve isso? Então, são essas as intercorrências, assim. Eu gosto de biofeedback pressórico, mas tem um momento certo do paciente. É que nem os pacientes com dor crônica, por exemplo, a coisa do game. A gente não pode colocar um paciente com dor crônica de cara para fazer um game com atividades muito de saltos, de pular, de fazer coisas que aumentem muito a pressão intraabdominal, porque isso vai repercutir num assoalho pélvico que não está em relaxamento e vai empurrar. A mesma coisa, a gente não vai colocar essa paciente numa cama elástica, não no início do tratamento. É tudo uma questão de evolução. Então, o biofeedback pressórico é a mesma coisa, é uma evolução. É uma evolução. Tem que ser o momento certo. E eu acho também, Érica,
ao menos eu aprendi na prática, né? Na prática, você também vai percebendo quando está pronto para sua paciente ir para Sim, outro. sim, E às vezes a gente ainda dá uma escorregada, sim, né? Às vezes a gente é, coloca e o paciente não desenvolveu como nós não, esperávamos, né? Daí ele se frustra porque e ele às não vezes, viu a contração e o relaxamento. e às vezes você até sabe que ele está preparado, mas ele ainda está com aquela cinesiofobia, ainda está com aquela situação de que eu não quero fazer, eu não acredito que eu vou conseguir. Tem muito Exato. disso também. Eu vejo isso muito É, em disfunção sexual, que a autoestima está baixa, né? Então ele tem esse medo também de coisas novas e sim, de não conseguir. E algumas vezes até um comodismo de algumas que eu percebia nas mulheres com vaginismo, que às vezes está sim. cômodo não ter penetração, né? Uma outra área aí. E, Érica, e assim, quem pode usar para a gente terminar, nossa, porque voa, nós temos 7 minutos. Voou! Nossa! Assim, quais são as, digamos assim, o que essas mulheres apresentam de disfunções sexuais que pode utilizar? E quando você pode indicar o biofeedback ou eletromiografia? Para a gente terminar com chave de ouro. Então, a gente pode usar a eletromiografia em qualquer paciente. Vaginismo, vulvodínia, dor pélvica de penetração de fundo, como nas pacientes de endometriose, de outras situações patológicas, cistite de repetição, cistite intersticial, bexiga dolorosa é sinônimo, constipação, dor pélvica por anismo, a gente pode ensinar essa paciente, você vê uma coisa que é bacana de você fazer, você coloca o eletromiógrafo na paciente, senta ela no vaso sanitário do banheiro e mostra como é que ela está sentada, como é que está o períneo dela. Aí você coloca o banquinho embaixo e continua com o exame, não para com o exame, continua e mostra para ela. Você convence, não tem mais como você falar para ela que por que você quer que ela use o banquinho? Você mostrou para ela como é que ela usa o banquinho. Então, é bem assim, pronto, te convenci, é que nem te mostrar o espelho. Você passa um batom, você fala, eu não gostei. Aí você olha para o espelho e fala, vixe, também não. Você viu. Então, a gente consegue mostrar para o paciente a verdade. Ele consegue ver aquilo, porque ele consegue ver. Uma vez uma paciente deitou na maca, bem idosa, e eu fui pegar água para ela e falei para ela, não saia daí. Quando eu voltei, eu tinha deixado a eletromiografia ligada, porque eu tenho o hábito de deixar a eletromiografia quando o paciente não sabe que eu estou avaliando ele. Principalmente com paciente de dor, paciente que fica confuso quando você pede para contrair. Então eu deixo ligado e fico conversando para ver como é que esse assoalho pélvico se comporta. E aí eu fui buscar água e deixei ligado. Quando eu voltei, ela disse para mim, minha filha, isso tá uma droga. Olha essa tela. Então, assim, ela não era fisioterapeuta. Por mais que tivesse ali números e coisas que só o fisioterapeuta, talvez, para entender, ela entendeu que aquilo era ela. Porque assim que ela se mexeu para se arrumar na maca que ela viu, ela começou a ficar contraindo para ver. Aí ela disse, eu tô muito ruim, minha filha, eu vou ficar aqui muito tempo. Então, assim, a gente pode usar em qualquer fase. Se você colocar no assoalho pélvico de uma gestante, você vai dizer para mim assim, Érica, conforme a gravidez aumenta em semanas, o períneo dela fica mais hiperativo. Tá errado? Não, tá certo. Ela tá tendo uma carga nesse períneo. É normal que ele reaja contraindo para compensar. Tá? E o biofeedback é a mesma coisa, é que o biofeedback não serve para avaliar, só para tratar. Exato. E assim, né? E você tem assim uma observação, algo assim para resumir para quem está nos assistindo, principalmente quem não é fisioterapeuta, tipo assim, que está com problema, teria algum sinal assim que tipo, poxa, o biofeedback e a eletromiografia vão te ajudar muito. Tem alguma situação específica? Nas disfunções de miccional de relaxamento, aqueles pacientes que não conseguem urinar,
esses vão precisar de uma avaliação médica importante, do acompanhamento de um fisioterapeuta para saber o que está acontecendo ali, que a gente chama de sinergia. De uma certa forma, você não precisa do biofeedback, você precisa do fisioterapeuta. Você precisa de um fisioterapeuta pélvico, com biofeedback ou sem biofeedback. Você precisa de uma pessoa especializada. A ferramenta ajuda? Ajuda, mas não adianta nada a gente ter a ferramenta e deixar ela guardada na estante. Tem que saber usar. Tem que entender o que está acontecendo com ela. Então, assim, é melhor um fisioterapeuta que não tenha o equipamento, mas que consiga ajudar o paciente, do que o que tem o equipamento e não saiba o que fazer nem com o equipamento, nem com o paciente. Porque o que faz o fisioterapeuta não são os equipamentos, é o conhecimento que a gente adquire com curso, treinamento, troca com colegas, troca de caso clínico. Assim, a gente tem alguns grupos, e a gente tem os grupos menores, né, com pessoas mais próximas, todo mundo tem isso, né? E aí, às vezes, a gente passa uma para outra, olha, eu tô com um paciente assim, já fiz isso, fiz aquilo, o que você acha que eu devo fazer? Aquela pergunta que você não pergunta no grupo de especialista, porque você fala assim, eu tô com vergonha de perguntar lá. Você pergunta para sua amiga mais íntima. Então, assim, isso faz a gente crescer muito. Isso ensina muito para o profissional. Não é vergonha nenhuma não saber. Então, o que o paciente precisa é procurar um fisioterapeuta pélvico capacitado e fazer uma avaliação. Mas eu fui num que não tinha esse aparelho, aquele outro. Não tem problema, né? Você tem que ir num profissional capacitado. De preferência, procura a recomendação de uma pessoa que conhece, uma pessoa que já foi, porque essas recomendações vão te indicar Ninguém recomenda um profissional ruim para outra pessoa, só por acidente. Você não fala assim, minha amiga precisa de um dermatologista, eu vou indicar aquele bem que eu não gosto. Não, ninguém faz isso. Você indica pessoa, né? Você não faz isso. Não. Você indica coisas de qualidade. Então, a indicação já é um bom caminho. E aí, se o paciente precisar ou não, o profissional vai dizer para ele. Assim, já aconteceu comigo, tem uma fisioterapeuta aqui no Rio que eu faço todas as avaliações eletromiográficas pré e pós-tratamento dela. Os pacientes ficam comigo? Não, eles vêm, fazem a avaliação e voltam para ela. E toda vez que ela pode, eu peço para ela acompanhar a avaliação. Porque aí eu consigo mostrar para ela na hora que aconteceu o problema. E não depois no laudo. Então isso também é uma parceria que faz os dois crescerem. Exato. Tendo ética e respeito, né, Érica? E eu sempre falo assim, o fisioterapeuta, ele pode estar começando na área, não tem condições de comprar esses aparelhos caros, ele tem que ter a criatividade, ele tem que ter a humildade de estudar, de pedir informação, como a Érica falou, né? Tem muitos profissionais que estão sempre à disposição, né? Pesquisas, fazem curso, hoje tem um monte de curso online, né? Que eu digo assim que a quarentena sempre tem um lado bom. Bom, e é isso, eu acho que a Érica falou tudo. O importante é você que está com esses problemas. A incontinência fecal também ajuda. Problemas do assoalho pélvico, tá? Problemas na tua vida, na tua vida sexual, defecatória, miccional, problemas relacionados ao trabalho de parto, gestação, tudo a fisioterapia pélvica vai te ajudar. Érica, estamos terminando com 1 minuto e meio. Ai, que rápido! Mas eu vou te procurar para voltar no semestre, porque você explica muitíssimo bem. Eu estou com muita sorte, né, gente? Quem está assistindo e ficou curioso para ver mais, eu coloco vários vídeos no YouTube, vocês podem lá olhar, tá? Procura meu perfil, que eu ponho Érica Valentim. Érica com CK é difícil ter outra, então é fácil encontrar. Eu coloco lá justamente para poder dividir com as pessoas, para poder compartilhar. Tem o link na minha bio do Instagram. Então, assim, o que precisar, quem tiver curiosidade, me manda uma mensagem, a gente conversa. A informação é a melhor coisa que a gente pode dividir com o outro, conhecimento e informação. Exato, obrigada. Foi incrível, muito obrigada. Obrigada. Obrigada de coração você, Érica. Obrigada eu. Eu também, amiga linda. Saudade de te ver. Ai! Saudade de te ver. De perto.
Beijo, boa noite. Beijo. Boa noite, gente. Obrigada, Érica. Tchau. Tchau.